Olá pessoal, vamos com mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou abolindo completamente, pelo menos quando se trata de catleias, o meu cultivo em vasos de plástico. Mas antes de mostrar o porquê de tudo isso, se vocês gostarem do vídeo, não deixe de dar aquele joinha, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e ative as notificações para que vocês não percam mais nenhum vídeo daqui para frente. Deixe lá seus comentários, dúvidas e sugestões, porque também são muito importantes. E para quem quiser, pessoal, também na descrição desse vídeo eu deixo sempre algumas playlists, principalmente duas playlists, uma com dicas simples e eficazes para o cultivo de orquídeas e outra com vídeos de aventuras na mata. Então, para quem tiver interesse, gostar de natureza e gostar do cultivo de orquídeas, está no lugar certo. E tudo assim de forma bem simples, de forma caseira, sem nenhum bicho de sete cabeças. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E sem mais delongas, vamos para o que de fato nos interessa. Então, pessoal, como eu havia falado, eu estou abolindo o meu cultivo dos vasos de plástico. Aí alguém pode perguntar: você não gosta do vaso de plástico? Tem algum problema cultivar no vaso de plástico? Não é isso, pessoal. Para a gente cultivar em vaso de plástico, a gente vai precisar de substrato. Embora eu utilize muito pouco substrato, mesmo em vaso de plástico, mas, de certa forma, a gente vai precisar de um pouco de substrato orgânico para poder a orquídea se desenvolver. Mas tem dois poréns aqui, pessoal. Eu não gosto, não estou abolindo o meu cultivo do vaso de plástico justamente por causa da fragilidade do vaso de plástico. Porque esse vaso de plástico ele é bom para sombra, mas para ficar exposto ao sol, ou digamos assim 50% de luminosidade, ele se deteriora muito facilmente. E o cultivo de orquídeas, a gente sabe que ela precisa de muita luminosidade. Então, se a gente expõe a orquídea, consequentemente, a gente vai expor o vaso também. E isso acaba deixando o vaso frágil e em pouco tempo, 6 meses, ele já começa a se deteriorar. Então, isso já é um ponto negativo. O ponto positivo do vaso é que para ambientes muito secos, como é o caso aqui da minha região, o cultivo vai muito bem porque retém um pouco mais de umidade, mas tem esse problema aí do envelhecimento do vaso muito rapidamente. E a outra questão, pessoal, que eu quero falar é a respeito do substrato. Eu estou abolindo também a questão do uso de substrato orgânico, que se deteriora com mais facilidade por conta de alguns problemas que a gente acaba tendo. Porque assim, principalmente quando você tem uma grande quantidade, ou pelo menos uma quantidade razoável de orquídeas. Porque chega um momento que o substrato ele vai envelhecer e você precisa repor, você precisa de tempo e você precisa também de investimento para poder você adquirir substratos para poder replantar as suas orquídeas. E isso às vezes pode se tornar um problema porque pode acabar pegando a gente desprevenido, a gente não ter tempo o suficiente para poder estar fazendo as manutenções e também dinheiro, né? A gente sabe que dinheiro não dá em árvore e às vezes pega a gente desprevenido e se o substrato envelhecer, a gente precisa a qualquer custo fazer o replante da orquídea, porque senão ela vai perecer. Então começa a surgir problemas com doenças e aí se estiver chovendo muito, como é o caso aqui na minha região agora nesse período, também é um outro problema. Então assim, a gente precisa digamos assim, criar algumas estratégias para poder a gente evitar esses probleminhas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês por que eu não gosto desse tipo de substrato. Primeiro, aqui ó, uma coisa que eu estou vendo aqui agora. Raízes roídas, provavelmente deve ser lesma. Caramujos em vasos de plástico é danado para poder se desenvolver. O que não acontece
ou dificilmente acontece quando a gente cultiva as nossas orquídeas em substratos inerte ou seco, como esse daqui, ó. Essa bolacha de cimento, placas de cerâmica, vocês não vão ver aqui, mas aqui em cima tem algumas placas de cerâmica, ou pedaços de madeira, porque não acumula, não, digamos assim, não tem matéria orgânica. Às vezes a gente coloca um pouco de esfagno para reter um pouco de umidade, mas é o mínimo, não tem ali onde esses bichinhos se escondem. Mas aqui no vaso tem. Então, vou fazer aqui a remoção dessa orquídea daqui. E outra questão, pessoal, ela vai muito bem, a orquídea vai muito bem quando o substrato está novo. Quando o substrato começa a envelhecer, começa a surgir manchas nas folhas. Olha só aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir perceber algumas manchinhas, às vezes algumas manchinhas amareladas, às vezes começa a queimar as pontas das folhas. E isso não me agrada, diferentemente do que acontece quando a gente cultiva as nossas orquídeas nesses outros tipos de substratos que eu já falei anteriormente. E também o crescimento da orquídea em substratos assim, como eu falei, esses substratos orgânicos que se deteriora muito mais rapidamente, tem aquela questão da gente ter que fazer o replante a cada ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos. Aí quanto mais frágil for o substrato, mais rápido é o replante. Se a gente deixar o substrato velho, a orquídea ela vai sentir. E aí o crescimento da orquídea nesse tipo de substrato, às vezes, ele vai oscilando, entendeu? Digamos que o gráfico, ele não é um gráfico contínuo, subindo, ela vai oscilando. Porque assim, quando o substrato está novo, ela se desenvolve bem. Aí quando o substrato começa a se deteriorar, ela começa reduzindo, ali vem apodrecimento de raízes, os pseudobulbos diminuem de tamanho. Quando a gente faz o replante, ela cresce de novo, então fica naquela oscilação. Ela cresce, depois ela dá uma diminuída, depois ela cresce de novo e fica assim. Mas eu vou mostrar aqui a vocês o porquê. Vou puxar aqui. E olha que eu tenho aqui, pessoal, o mínimo de substrato possível nesse vaso e vocês vão ver. Essa aqui é uma catuleia de grande porte. E mesmo assim, tá vendo? Não tem assim muito apodrecimento de raízes. Ainda tem muitas raízes verdes aqui por baixo, pelas laterais. Eu coloco o mínimo possível para poder a orquídea ela se fixar aqui na borda do vaso. Tá vendo, pessoal? Ela se fixa toda na borda do vaso. Aqui eu utilizei uricuri velho, e pedra brita e caroços de umbu. Coloquei também aqui uma pedra. Então, o mínimo possível, tá vendo? Olha aqui o tamanho da pedra que eu coloquei para dar um peso no vaso e também para preencher. E a orquídea também gruda. Então, pessoal, é por isso que eu não gosto. Olha que coisa feia. Só que assim, como eu sempre falo, a minha preocupação não é simplesmente o feio. Porque quando a gente vê as orquídeas lá no ambiente natural, a gente não vê uma orquídea num vaso lindíssimo. A gente vê lá a orquídea da forma como ela se adapta melhor. Entendeu? Então assim, eu não tenho muita preocupação com isso. A minha preocupação aqui é com a saúde da orquídea. Então, se o substrato ele começa a envelhecer, além dele ficar feio, começa a adoecer também a orquídea. Então, é por isso que eu estou removendo. Olha só, o substrato ele vai apodrecendo e tipo vai virando uma terra. Isso aqui, em períodos de chuva como agora, isso aqui acumula muita umidade e as raízes começam a apodrecer. E a orquídea começa a definhar. Tá vendo, pessoal? É assim que fica. Olha que coisa. Vou pegar outra aqui para vocês verem. Isso aqui depois eu faço o corte aí do excesso. E depois eu faço o replante. Olha a outra orquídea aqui também, tá vendo? Também o mínimo de substrato possível aqui dentro desse vaso, pessoal, tá vendo? Quase nada. Mas mesmo assim, não fica legal. Porque assim, eu uso o mínimo possível de substrato. Mesmo orgânico, eu uso o mínimo. Aqui ela tá bem fixa porque ela se fixou na borda do vaso. Tem muitas raízes aqui. Oi, Jesus, quebrei. Quebrei o pseudobulbo. Ai, meu pai, isso aqui é mesmo que doer
no coração da gente. Oh, Jesus. Ai, que ódio, viu? Que ódio, que ódio, que ódio. Tô com o meu alicate aqui na água sanitária. Vou fazer logo um corte aqui. Eu tenho essa mania, pessoal, de pegar no pseudobulbo e faço força. Ontem eu praticamente inutilizei uma torceira, porque estava também no cachepô. E no cachepô é um pouco mais difícil da gente fazer a remoção. Olha, bastava ter pegado no de cá. Então aqui, veio toda. Aí as raízes que ficam aéreas, elas se desenvolvem muito bem. Tá vendo, pessoal? E não apodrece. Então é isso que a orquídea gosta. Então aqui tem o mínimo possível de substrato, apenas aqui raízes. Por isso que elas também ficaram aqui muito tempo e não tive assim maiores problemas. Tá vendo? Mas olha só como isso aqui está úmido. Olha quanta umidade, tá vendo? Chega a estar escorrendo água, tá vendo, pessoal? Olha isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Então é isso que não me agrada. Olha aqui, ó, pessoal, tá vendo? E para encerrar o vídeo, vamos para outra aqui. Vou pegar essa daqui. Essa daqui tá com pedra brita, essa daqui não vai dar muito trabalho. Olha só isso aqui, pessoal. Olha só. Praticamente uma terra. Então, isso não me agrada. Raízes podres. E a gente vê que a orquídea não está bem. Olha só isso aqui. Então agora vou plantar as minhas orquídeas todas nas bolachas de cimento. Vou retirar logo esses dois pseudobulbos aqui que não estão legais. Alicate na água sanitária, porque eu vou cortar outra orquídea. Retirar esses dois pseudobulbos e vou deixar apenas essa torceira. Aqui agora eu vou fazer a limpeza das raízes, pessoal, e vou esperar secar para poder depois eu fazer o replante. Então olha só que coisa feia. Diferentemente do cultivo na madeira, na cerâmica, nas bolachas de cimento, que as orquídeas ficam com raízes branquinhas, limpinhas, e quando chove elas ficam verdinhas, é a coisa mais linda. Aqui não é legal mesmo. Então assim, volto a dizer, eu não sou contra esse tipo de substrato. Isso aí também vai depender de cada um, né? Não estou aqui impondo a minha forma de cultivo, é uma opção minha a estar cultivando agora dessa forma, mas não sou contra quem cultiva desse modo. Eu particularmente prefiro dessa outra forma que eu estou mostrando aqui para vocês nos meus vídeos. E já cultivei assim com esse tipo de substrato por muitos anos, agora eu quero dar uma diversificada no meu cultivo. É isso aí, pessoal, mais uma vez, peço aquele joinha, vai ser muito importante para o nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, está chegando neste vídeo agora, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês não percam mais nenhum vídeo daqui para frente e, consequentemente, nenhuma dica. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.